Segundo livro de Samuel. Nós temos um vídeo que uma jovem da nossa igreja fez sobre o festival de verão e estamos com um problema ali na internet, mas se nosso pessoal aí de mídia puder nos ajudar, eu ia ficar muito agradecido para a gente poder, no final do culto pelo menos, compartilhar o vídeo que a Isabela fez. Nosso pessoal, algumas pessoas do Ministério de Comunicação estão lá no Ministério de Crianças, participando do culto agora de manhã. Mas se a gente conseguir posicionar esse vídeo aí para o final do culto, eu ficaria muito agradecido. Eu acho que vale a pena, realmente. A Isabela fez um trabalho lindo. Cadê a Isabela? Está com a gente agora de manhã? Não? Mas está lá em cima também? Ok. Está ali. Ô, Isabela, que coisa linda que você fez, menina. Artista de mídia, que lindo, ficou muito bonito. Glória a Deus, né? Que bom. Estamos aí em Samuel, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Que bom que vocês estão ligados. 2 de Samuel, capítulo 11, tá? A imagem sumiu ali, mas não tem problema não. A gente vai estar aqui. Está lá? Ah, está aqui. Ok. Sumiu dali. Então tá bom. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 51. Não abre não. Não abra sua Bíblia agora não. A gente vai chegar lá no Salmo 51. Mas antes de chegar ao Salmo 51, a gente precisa fazer um pano de fundo do Salmo. Porque o Salmo 51 é uma oração de Davi. E essa oração reflete um momento na vida do grande rei Davi. Do maior de todos os reis da história de Israel. E estava lendo esse salmo no final do ano passado e Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com vocês. E é um texto que vocês certamente já leram, Salmo 51, um salmo bem conhecido, é uma oração de arrependimento de Davi. Mas há um contexto aqui, há um contexto. E antes da gente até ler o texto, queria só lembrar a vocês que muitas vezes, nós somos confrontados por Deus com a nossa realidade de vida. O Francis Chan diz que estudar a Bíblia é importante, mas o objetivo nunca é meramente o conhecimento. Nosso objetivo precisa ser mudança, precisa ser transformação. Ser discípulo de Jesus significa que estamos sendo transformados à imagem dele. Estamos sendo mudados, estamos sendo remodelados à imagem dele. Então, conhecer a Bíblia é importante? É importante. Mas se esse conhecimento bíblico não gera mudança, se esse conhecimento bíblico não gera transformação, me desculpem, mas ele não serve para nada. A não ser nos encher de orgulho, de vaidade, de presunção. Só para lembrar as pessoas que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus, que disseram, crucifica-o, crucifica-o, sabiam muito mais de Bíblia do que todos nós aqui juntos. Então, conhecimento bíblico, por conhecimento, não serve para nada. Agora, todo conhecimento bíblico precisa ser adquirido com o propósito da mudança. Deus, o que é que tu queres mudar em mim através deste ensino, através desta palavra, através desta verdade, através deste preceito ou deste mandamento que tu estás me ensinando hoje com a tua palavra? Mudança é a palavra-chave.
Porque nós estamos em processo de mudança, nós estamos em processo de transformação. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos a caminho da eternidade, nós estaremos em processo de mudança, em processo de transformação. Infelizmente, nós muitas vezes estagnamos o processo. Muitas vezes nós estagnamos o processo. Muitas vezes a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas fica embargada, impedida de ser continuada. Pouco tempo depois de ter chegado aqui e assumido o ministério pastoral da igreja, nós já estávamos aqui num contexto de obra. Em um momento de muita aflição para mim, foi um dia que eu cheguei aqui na igreja e encontrei ali na porta dos tapumes que nós tínhamos ali, uma folha colada dizendo obra embargada. Embargada pela prefeitura. E graças a Deus o embargo caiu. E conseguimos terminar a obra, conseguimos terminar o templo, e a gente está aqui hoje. Glória a Deus por isso. Mas glória a Deus porque a obra pôde prosseguir. Só que muitas vezes a nossa vida, a obra de Deus na nossa vida continua embargada por meses a fio, por anos a fio. Por anos a fio. Eu quero crer que Deus muitas vezes só prolongue a nossa vida porque Ele ainda tem coisa para fazer. Para nos dar mais alguma chance de acertar algumas coisas, de ajustar algumas coisas. Nós estamos a caminho da eternidade e Deus espera de nós realmente transformação. Transformação. Aquilo que Davi passou, certamente precisa servir de lição para mim, para você, para cada um de nós que estamos neste caminho. Então vamos ao texto. 2 Samuel, capítulo 11. Diz o texto: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Davi perguntou: quem era aquela mulher? Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já se havia purificado da sua menstruação. E depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora vá comigo ao capítulo 12. Ao capítulo 12. Se você ler o capítulo 11 até o final, a gente não tem tempo aqui para ler o capítulo 11 todo, mas o restante do capítulo 11 é fundamentalmente a tentativa de Davi em encobrir o seu pecado. Ele faz de tudo para encobrir o seu pecado. Ele manda chamar Urias, que era o marido da mulher. Urias era um soldado que estava lá na batalha. Lá na batalha. E ele deixa o fronte de batalha por uma ordem do rei. E o rei, então, o convida para ir até o palácio e diz: você está dispensado, você pode ir para casa. Ele disse: não, senhor, eu não vou para casa. Mas Urias, você precisa ir para casa. Não, não vou para casa, majestade. Como é que eu vou para casa? A arca de Deus está lá no fronte de batalha e eu vou ter prazer com a minha mulher? Eu vou para casa para ter intimidade com a minha mulher, enquanto que a arca de Deus está lá no fronte de batalha? Não, senhor, eu não vou. E Davi fez de tudo.
tentou embriagar Urias. Urias resistiu, não foi para casa, passou a noite com os servos do palácio, não foi efetivamente para casa. E para Davi não sobrou outra alternativa senão acabar com a raça de Urias. E ele fez uma cartinha. Urias, você pode levar essa carta para Joabe, o comandante do exército? Pois não, majestade. Urias não sabia que estava ali. Aquela carta, Davi estava dizendo a Joabe, Joabe, coloque Urias lá na frente, de tal maneira que os arqueiros da cidade, quando lançarem suas flechas, possam atingi-lo. E de fato, Urias veio a morrer. Uma morte planejada, premeditada, em que ele levara nas suas próprias mãos a sua própria sentença. E quando a gente lê essa história toda, a gente fica pensando, mas como é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de fazer isso? Mas a verdade é que todos nós aqui somos capazes de errar. Todos nós aqui, começando por mim, somos capazes de errar. E aí chegou o momento da confrontação. Deus mandou o profeta. Deus mandou o profeta Natã. E aí você vai comigo no capítulo 12 para ver o desenrolar dessa história. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi, numa cidade, contou uma história, contou uma parábola. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como uma filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar a sua ovelha, uma ovelha sua, ou um boi seu, para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã, assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste a espada Urias o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua casa, da tua família. Porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias o heteu. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois o que fizeste em segredo, pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Por isso não morrerás. Mas visto que
com esse ato, deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, observou rigoroso jejum, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram do lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis, não comeu com eles. 7 dias depois a criança morreu. Vamos parar por aqui. 7 dias depois a criança então veio a falecer. Meus irmãos, certo autor destaca o fato de que era normal que em empreitadas, em algumas empreitadas de guerra, militares, essas empreitadas cessassem no inverno, de sorte que Davi, então, retomou na primavera. Então havia uma interrupção do período de guerra no inverno e, então, um novo período começava na época da primavera. O verso 1 não deixa explícito que Davi tinha o dever de acompanhar o exército. A sua presença, verso 1 do capítulo 11, não deixa explícito ou implícito que Davi tinha o dever de acompanhar o exército. A sua presença pessoal dificilmente seria necessária quando uma vitória israelita já era assim tão certa. As tropas israelitas destruíram rapidamente o exército amonita, sitiaram a capital do país. A essa altura, o exército israelita era poderoso e a posição de Davi era confortável e segura. E esse autor destaca algo muito interessante. Ele diz: eu lembro que com demasiada frequência ocorre que uma sensação de despreocupação, uma sensação de segurança, muitas vezes seja o prelúdio para uma queda moral e espiritual. Seja o prelúdio do fracasso moral e espiritual. Muitas vezes achamos que a vida está muito boa, que está tudo bem, que está tudo ok, que está tudo certo, e que a gente pode colocar a nossa vida no piloto automático, e a gente pode colocar tudo no piloto automático e conduzir a vida do nosso jeito. Esse é um dos momentos mais perigosos. As tentativas de Davi de induzir Urias a voltar para casa para encobrir o seu pecado revelam um pano de fundo que provavelmente os soldados teriam feito um voto de se absterem de relações sexuais com suas esposas até que terminassem a guerra, até que terminassem aquela batalha. É possível que a sugestão, então, feita por Davi a Urias, para que ele lavasse os pés, se refira a um ritual que o liberaria desse juramento. De qualquer maneira, Urias se considerou em serviço militar ativo e demonstrou o mais elevado padrão de conduta, um padrão muito mais elevado do que o do próprio Davi. Quando Natã se aproximou, contou aquela história de 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, tinha muitos rebanhos. O pobre só tinha uma ovelha, só tinha uma cordeira. Chegou uma visita na casa do rico, e o rico, ao invés de pegar uma das suas cordeiras, pegou a única cordeira do pobre e matou e deu ao seu visitante, deu a sua visita. E aquela história montada por Natã foi, na verdade, para levar Davi a reconhecer a sua realidade de vida diante de Deus. Uma história tremenda, para levá-lo a reconhecer o seu erro. Por quê? Porque muitas vezes o pecado acaba anestesiando
a nossa consciência. E a gente não consegue perceber a nossa realidade diante de Deus. Davi fez tudo isso. Ele adulterou com Betseba, ele assassinou o seu marido, a criança nasceu, ou seja, pelo menos 9 meses se passaram, e Davi vivendo como se nada tivesse acontecido. Estava anestesiado. Não tinha a plena consciência dos seus atos, ou pelo menos, ou de repente estava tentando fugir deles. Aí Deus manda o profeta, e o profeta anuncia a palavra do Senhor. Davi julgou aquele homem rico, sem perceber que estava julgando a si mesmo. De todos os tipos de cegueira, o pior é aquele que nos cega para o que somos. As palavras de Joseph Butler: muitos homens parecem desconhecer inteiramente o próprio caráter. E Davi era um deles. Como é fácil perceber o erro dos outros. Como é fácil perceber o pecado dos outros. Quando Natan contou a história, ele disse: esse homem é digno de morte. E ele ainda terá que restituir 4 vezes essa cordeira que ele roubou do seu vizinho. É fácil a gente reconhecer o erro do outro, mas como é difícil a gente reconhecer o nosso próprio erro. Até que Natan lhe disse: tu és o homem. Tu és o homem rico dessa história, dessa parábola. Uma vez que conhecia a lei, Davi calculou que o homem rico deveria dar 4 ovelhas como restituição ao proprietário que havia roubado aquela cordeirinha. Natan disse: tu és o homem, e prosseguiu em sua tarefa de mostrar o espelho que revelava como o rei era. Na verdade, um homem desprezível. Davi havia se tornado uma pessoa desprezível. Natan explicou a Davi o motivo de haver roubado a cordeirinha de Urias. Em primeiro lugar, você roubou a cordeira de Urias, porque você se esqueceu da bondade de Deus para com você. Você se esqueceu de tudo aquilo que Deus fez por você. Deus tirou o reino de Saul e o entregou a você. Deus tirou a casa de Saul e entregou a você. Deus tirou o reino de Judá, tirou o reino de Israel, tudo isso entregou a você. E se isso tivesse sido pouco, eu teria dado a você outro tanto, Davi, disse o Senhor. Você se esqueceu daquilo que Deus havia feito por você. E todas as vezes que nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós, nós corremos perigo na nossa vida com Deus. Todas as vezes que nós esquecemos o que Deus já fez por nós, nós corremos perigo. Em segundo lugar, Davi havia desprezado o mandamento de Deus e agido como se tivesse ele o privilégio de pecar. O privilégio de pecar. Diz o texto aqui que ele desprezou a palavra. O pecado nada mais é do que o nosso desprezo à palavra de Deus. Essa é a essência do pecado. Lembra disso? Lembra do Jardim do Éden? Primeiro pecado foi desobediência à palavra de Deus. Deus disse a Adão e Eva: não comam. Eles foram e comeram daquele fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam a palavra de Deus. Todas as vezes que nós desprezamos a palavra de Deus, nós corremos riscos na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Ao cometer adultério, dar falso testemunho e matar, Davi quebrou
4 dos 10 mandamentos e pensou que poderia sair ileso disso, poderia ficar tudo bem. Já era terrível Davi ter providenciado para Urias a sua morte, mas ele ainda providenciou a morte de Urias pela espada do inimigo. Usou a espada do inimigo e permitiu que os inimigos do Senhor blasfemassem do Senhor. O adultério de Davi com Betseba havia sido um pecado passional, impulsivo, que o arrebatara, mas o pecado para matar Urias havia sido um crime premeditado, deliberado e algo extremamente vergonhoso. Por isso, você pode abrir a sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 15, verso 5. 1º livro dos Reis, capítulo 15, verso 5. Veja só essa referência a Davi. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, verso 5, vai dizer: o Senhor fez isso. Estamos juntos? 1 de Reis, 15, 5. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. A não ser no caso de Urias, o heteu. O que ele fez com Urias? Por que o autor aqui de Reis não menciona no caso de Betseba? Ele menciona simplesmente o pecado pior, porque o que ele fez com Urias foi pior do que o que ele fez com Betseba. Ele não apenas adulterou com a mulher do seu próximo, mas ele tirou a vida do seu próximo, para encobrir o seu pecado. As consequências. É bom sempre a gente lembrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado traz consequências para mim, para você, para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Há consequências. E vou dizer mais aos irmãos. Algumas consequências são irreversíveis. Então não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Algumas consequências são irreversíveis. Irreversíveis. Natan disse: você usou a espada do inimigo para tirar a vida de Urias. Pois bem, a espada nunca se afastará da sua casa. A espada não deixou a casa do rei, e suas esposas foram tomadas e violadas da mesma forma como ele havia tomado Betseba. Só que quem fez isso foi o seu próprio filho, Absalão. De fato, a retribuição foi quádrupla. O homem rico da parábola deveria dar 4 ovelhas no lugar daquela única que havia sido tomada. Davi perdeu simplesmente 4 filhos. 4 filhos. Morreu o filho de Betseba, aquela criança que havia acabado de nascer, morreu. Depois morreu Aminon, morreu Absalão. E depois que Davi havia morrido, morreu Adonias. 4 filhos. Tamar, uma das suas filhas, foi violentada pelo seu próprio meio-irmão, Aminon, o que gerou a vingança de Absalão para com ele, tirando-lhe a própria vida. Uma desgraça atrás de outra desgraça, tragédia atrás de tragédia. Durante o resto da sua vida, Davi passou por uma sucessão de tragédias, quer em sua família, quer em seu reino. Que alto preço pagou por aqueles momentos de paixão com a esposa do seu próximo. Roberto Weimer
diz que uma das perguntas mais importantes da nossa vida é: valeu a pena? Valeu a pena? Nunca se esqueça de fazer essa pergunta. Ou, melhor ainda seria se você perguntasse: valerá a pena fazer isso? Pensando nas consequências, pensando nos resultados, valerá a pena fazer isso? Se você já fez, a pergunta é: valeu a pena? Valeu a pena? Nesse livro que ele fala sobre escolhas, ele diz: pergunte a um acidentado, como que eu encontrei no Lourenço Jorge, alguns anos atrás, com a perna amputada aqui em cima, se valeu a pena a farra naquela noite. Pergunte: valeu a pena? Alguns pecados trazem consequências irreversíveis, irreparáveis. Irreparáveis. Mas graças a Deus, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é o Deus que restaura. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é o Deus que restaura. Se você se lembrar, você vai ver aqui no texto que nós vamos ler, do Salmo 51, fica isso bem claro. Davi vai dizer que ele poderia oferecer a Deus alguns sacrifícios. Ele era um homem muito rico e poderia oferecer muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Só que a lei de Moisés não previa sacrifício de expiação para esse tipo de pecado. A sentença para esse pecado era simplesmente a morte. Vocês se lembram de João capítulo 8? Em que os líderes religiosos levam uma mulher apanhada em adultério a Jesus? Lembram disso? E eles dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei diz que ela deve morrer. Só que eles esqueceram de dizer que a lei dizia que ela deveria morrer e o sujeito também. Porque ela não praticou adultério sozinha. Então, pela lei de Moisés, Davi e Betseba deveriam morrer. Não havia sacrifício. Ele poderia oferecer 1000 cordeiros, 1000 bois. Não havia prescrição de sacrifício para esse tipo de pecado. Não havia. O que a lei previa era a morte dos dois. Restava a Davi o quê? Orar a Deus. O que é que restava a Davi? Pedir a Deus misericórdia. Misericórdia é o castigo que nós não recebemos, apesar de merecer. Você deixa de receber um castigo que você merece por causa da misericórdia. A graça é o favor que você recebe sem merecer. Na misericórdia você merece. Merece o quê? O castigo. Merece o quê? A pena. Mas você pede misericórdia e Deus, na sua infinita bondade, pode nos perdoar, como fez com Davi. Como fez com Davi. Vá comigo agora ao Salmo 51. Agora vamos ler o Salmo 51. E eu vou caminhar aqui rápido com vocês. Salmo 51 vai dizer assim: ó Deus, compadece-te de mim. Segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado,
pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Parece que Davi dormia com ele e acordava com ele. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei. Hisopo era um arbusto que era utilizado nas cerimônias de purificação, nas cerimônias de sacrifício, apenas para aspergir o altar. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. A minha língua cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. O sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Deus restaura a nossa vida quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados a Ele. Quem não reconhece que está errado vai continuar errando a vida toda. Quem não reconhece os seus erros vai continuar errando a vida toda. Por isso, uma oração contínua que a gente deve fazer é a oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, por favor, mostra-me. Se existe algum pecado oculto ao meu entendimento, oculto à minha compreensão, Senhor, por favor, mostra-me. Eu quero confessar, eu quero abandonar, eu quero deixar isso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A mudança, a restauração, a transformação, ela ocorre primeiramente quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Arrependimento, não se esqueça, é a primeira palavra do Evangelho de Jesus. É a primeira palavra do Evangelho de Jesus. Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele começou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira palavra do Evangelho, então, é arrependimento. Arrependimento significa muito mais do que reconhecermos os nossos erros. Vai além do reconhecimento dos nossos erros. Tudo indica aqui que Davi não apenas reconheceu o seu erro, mas arrependeu-se do seu erro. Ele poderia muito bem ter reconhecido o seu erro e ter continuado a fazer a mesma coisa. Ter continuado praticando os mesmos atos. Adulterando com todas as mulheres do reino. Roubando as cordeiras dos maridos, dos homens do reino, da cidade de Jerusalém. Mas não consta na Escritura que Davi tenha reincidido, que ele tenha feito outra vez, que ele tenha cometido de novo o mesmo pecado. Não consta na Escritura. Pelo contrário, o texto diz que ele fez tudo o que agradava a Deus, exceto no caso de Urias, o heteu. Exceto nesse caso. Por quê? Porque ele se arrependeu de todo o seu coração. Arrependimento significa mudança de mente, de pensamento, de atitude, de vida.
significa meia volta. Estamos indo numa direção e descobrimos que precisamos voltar. Ele reconhece o seu pecado e diz: Senhor, contra ti eu pequei. Usa até uma expressão interessante, ele diz: contra ti somente eu pequei. John Stott nos lembra que de fato Davi havia pecado não apenas contra Deus, havia pecado contra Betseba, havia pecado contra Urias, havia pecado contra a sua cidade, contra a sua nação, contra a sua própria família, contra as suas próprias mulheres, às quais ele foi infiel, nesse caso. Mas, seja qual for a ferida que o pecado provoque na própria pessoa ou nos outros, o cerne da pecaminosidade, disse o John Stott, é que ele é uma ofensa a Deus. Ele ofende o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E o Stott nos lembra que Davi, aqui no Salmo 51, usou 3 palavras hebraicas diferentes para descrever a ofensa. Davi usou 3 palavras. Primeira delas, transgressão. Ele usa a expressão transgressão no verso 2. No verso 2 ele vai dizer que havia transgredido. Transgressão significa ultrapassar um limite. Ultrapassar um limite. Voluntária ou involuntariamente, nós somos sujeitos a ultrapassar o limite de velocidade. Não é verdade? Né? Estamos sujeitos a ultrapassar o limite de velocidade. Às vezes, um descuido, de repente você está numa autoestrada e você, quando percebe, já foi. Passou no radar, né? Ou não sabia que tinha radar. Aqueles policiais que ficam atrás, assim, lugares bem escondidos, né? Quando você passa, tchau. Já foi, e a multa chegando na sua casa. Por quê? Porque você transgrediu. Transgrediu. A transgressão significa ultrapassar o limite. Davi fala também de pecado. 3 palavrinhas: transgressão, pecado. Pecado é um erro. Erro do alvo. Um monte de flechas ali naquela imagem, um alvo, todas as flechas atingiram fora do alvo. Não conseguiram atingir o alvo. Pecado, em essência, é errar o alvo. Deus tem um alvo para a gente, um alvo de santidade, um alvo de justiça, um alvo de vida para mim e para você, e todas as vezes que nós erramos esse alvo, nós estamos pecando. E ele fala ainda de iniquidade. A iniquidade significa uma natureza depravada. O pensamento por trás dessas palavras é revelado num conhecimento importante da essência, da origem do pecado. A essência do pecado é rebeldia contra Deus. Ele diz: pequei contra ti. É verdade que Davi havia pecado contra várias outras pessoas, mas o seu ato foi, sobretudo, um ato de ofensa ao Senhor. Ele cobiçou, ele roubou, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, e ao fazer isso, ele quebrou os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. Se a essência do pecado é rebelião, a sua origem está na sua natureza caída. Ele diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é claro e não significa que os maravilhosos processos de concepção e nascimento sejam em si pecaminosos, mas que a nossa natureza humana é pecaminosa desde o princípio. Nós fomos infectados pelo pecado e, infelizmente, passamos essa infecção de uma geração para outra geração. Como nós a herdamos dos nossos pais, ela está corrompida pelo egoísmo. Isso é pecado original. Davi o conheceu quando suas paixões pecaminosas de luxúria, inveja, crueldade e avareza o dominaram e destruíram. Quando nos vemos como realmente somos, por um lado rebeldes contra Deus e sob o julgamento dele, por outro prisioneiros da nossa natureza humana corrupta, corrompida, então, como Davi, nós podemos nos desesperar
na nossa condição e clamarmos a Deus pela sua misericórdia. Davi escreveu o seguinte, você pode ler ali comigo no Salmo 32? Salmo 32, dá para você ler? Vamos ler juntos? Então, reconheci diante de ti o meu pecado, não encubra as suas culpas diante de Deus. O melhor que você pode fazer é reconhecer, porque tudo está diante do Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Todas as coisas estão descortinadas diante daquele a quem teremos que prestar contas. Então, não encubra as suas culpas diante de Deus. Continue comigo. Eu disse, vamos lá? Confessarei e... Então, ele confessou o seu pecado e foi perdoado. Então, a restauração começa quando nós reconhecemos, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Em segundo lugar, a restauração de Deus ocorre quando pedimos a Ele. Ao orar por perdão, Davi usou duas metáforas interessantes. Ele disse, apaga e lava. O verbo apagar e o verbo lavar. O verbo apagar traz a ideia de uma lista de dívida que Davi tinha, e Deus, então, na sua misericórdia, estaria apagando. A partir de hoje, você não tem mais essa dívida. Já pensou que isso acontecesse aí? A partir de hoje, você não tem mais que pagar essa dívida. A dívida da casa própria, já pensou? Quitou. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Apaga a minha dívida. E disse mais, lava-me. Lava-me. Lavar e purificar até que as manchas sejam removidas. Propagandas que nós temos hoje de alguns produtos, né, de limpeza, sabão em pó, né, sabão líquido, que prometem remover as manchas. Remover as manchas. Só Deus pode remover as manchas do coração. Só Deus pode remover as manchas do nosso interior. Warren Wiersbe diz que o pecado é para o interior, aquilo que é a sujeira é para o corpo, de modo que era apropriado Davi sentir-se sujo por causa daquilo que ele havia feito e pedir a Deus, Senhor, por favor, lava-me por dentro. Ele estava pedindo, Deus, limpa o meu caráter. Lava-me por dentro, trata-me por dentro. A água só tem condições de lavar-me por fora, Deus. Mas Tu tens poder para lavar-me por dentro, para limpar toda a sujeira que está dentro de mim. Só Deus poderia fazer isso. E certamente Deus fez. Esse é um milagre que só Deus pode operar. E graças a Deus porque Ele fez. Terceiro lugar, a restauração acontece quando oferecemos a Deus. Deus restaura a nossa vida quando lhe oferecemos aquilo que lhe agrada. Aquilo que lhe agrada. Vá comigo ao verso 16. Salmo 51, verso 16. Salmo 51, verso 16 vai dizer, Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Então Davi estava desprezando todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento? Estava jogando fora todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento? Não. Esse problema desse verso é resolvido quando lembramos que Deus quer algo muito mais de cada um de nós. Vá comigo ao capítulo 50, Salmo 50, versos 7 a 15. Olha só o que o salmista está dizendo aqui. Salmo 50, de 7 a 15, vai dizer, ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel.
Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. O povo estava oferecendo sempre holocaustos e sacrifícios. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Olha o sacrifício que Deus quer. Olha o sacrifício que Deus deseja. É este. É este. Meus irmãos, você se lembra, por exemplo, quando Samuel foi repreender a Saul? Abra sua Bíblia, 1 de Samuel 15, versos 22 a 23. 1 de Samuel 15, 22 a 23. Samuel disse a Saul o seguinte: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. O que Deus mais queria do seu povo era obediência. Havia uma discrepância entre a adoração e a vida cotidiana do povo. O povo ia ao templo, levava os seus animais para serem oferecidos e achava que podia viver do jeito que queria. Poderia passar cada dia da semana vivendo a seu bel prazer. E Deus vai dizer através do profeta que ele tinha muito mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. Deus restaura a nossa vida quando lhe oferecemos aquilo que Ele quer. O que Ele quer de mim, de você, é obediência. É um coração contrito. Davi disse lá no Salmo 51, a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Ele diz, eu poderia te oferecer muitos sacrifícios, mas o que o Senhor mais quer de mim é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração obediente. É isso que Deus mais quer de mim e de você. O que acontece quando deixamos Deus nos restaurar? Somos purificados. Amém, irmãos? O Senhor limpa o nosso coração, limpa a nossa vida. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, somos purificados de todo o pecado. Segundo lugar, quando Deus nos purifica, nós ajudamos as pessoas a se voltarem para Deus. Davi usa a expressão transgressão no início do Salmo, e ele diz lá no final, agora, purificado do meu pecado, eu vou ajudar os pecadores, os transgressores, a se voltarem para ti. Coisa linda. Eu transgredi e vou dizer para os transgressores, há esperança para você. Tem jeito para você, como houve para mim. Todos nós aqui somos os transgressores, que um dia fomos perdoados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O que eu e você precisamos fazer? Ajudar aqueles outros que ainda não alcançaram o perdão a conhecerem esse perdão. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, a terem essa experiência com Jesus, com o Senhor. Terceiro lugar, nós adoraremos a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Quando Deus nos restaura, somos então adoradores, aqueles adoradores que Ele está procurando. Ele disse, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. É isso que Deus deseja.
É isso que Deus desejava para o seu povo naquele momento. Não eram holocaustos, ofertas queimadas. Ele não quer dizer que nenhum sacrifício é agradável a Deus, mas o tipo de sacrifício que ele deseja, especialmente de um transgressor como Davi, era um coração contrito, era um coração compungido. Estava com meu pai ontem, e estava falando com ele: pai, amanhã eu vou pregar no Salmo 51. Ele disse: deixa eu contar uma historiazinha. Certa vez eu vi uma história de um judeu que foi ao templo para adorar, e ele, então, todo judeu, para entrar no templo, tinha que apresentar, antes da entrada, a oferta. Depois ele entrava para adorar. Né? Primeira atitude era oferecer a oferta, entregar a oferta ao sacerdote, depois ele podia entrar para adorar. E os judeus esqueceu a oferta. E o culto começou, e ele ficou do lado de fora porque não tinha levado a oferta, então não tinha direito a entrar. E ele ouviu o sacerdote lá dentro dizer: o que Deus quer receber é um coração contrito, um coração quebrantado. Aí ele disse: então eu posso entrar. Então eu posso entrar. A um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Queria terminar com o Salmo 103. Davi deve ter encontrado inspiração nesses momentos de angústia para escrever esse salmo também. Salmo 103, versos 3 a 4, depois 8 a 16. O salmista vai exaltar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão do Senhor, dizendo o seguinte, Salmo 103, versos 3 e 4. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém? Ore a Deus conosco nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor.